um dos pontos mais graves dessa PEC 6/2019 é a tal da capitalização, que vem como um modelo que vai substituir tanto o regime próprio como o regime geral. A capitalização ela não está completamente definida na PEC. A PEC traz algumas pistas, mas essas pistas que a PEC traz já indicam que o modelo que vem é um modelo alternativo, ou seja, é uma coisa ou outra, não é complementar, ele vai substituir. É um modelo de contribuição definida, ou seja, o trabalhador sabe quanto vai ter que contribuir, mas não tem ideia do benefício. É um modelo que joga toda a responsabilidade para o trabalhador, ele que vai ter que fazer a sua contribuição individual, ele que vai ter que fazer a sua reserva, ele que vai ter que contribuir para o fundo solidário, ele que vai assumir todos os riscos do mercado e riscos demográficos. Então, é um modelo totalmente diferente do que a gente tem hoje, que é uma previdência solidária e universal. Um dos aspectos que não está sendo colocado claramente é o custo de transição. Vou dar um exemplo prático. Imaginem um trabalhador, uma trabalhadora que contribuiu durante 15 anos para o INSS, está desempregada há 3 anos, como milhões de brasileiros e brasileiras, e de repente ela tem uma proposta de uma vaga, desde que opte pela capitalização. Mesmo sabendo que capitalização não é uma coisa garantida, não é previdência, essa pessoa vai acabar aceitando essa vaga para não continuar desempregada. Ela vai entrar então para o modelo de capitalização, que é uma opção definitiva. Ou seja, quem vai para a capitalização vai se aposentar na capitalização. E aqueles 15 anos que ela contribui para o INSS? O governo vai ficar obrigado a fazer um aporte para a continha individual dessa pessoa. Esse cálculo desse custo desse aporte, para todas as pessoas que vão acabar tendo que optar pela capitalização, porque nenhuma empresa mais vai oferecer vaga para ter que pagar o INSS e ter o seu produto mais caro do que o seu concorrente, o que vai acontecer? No Chile, esse custo de transição foi de 136% do PIB. Ou seja, se transportarmos essa estimativa aqui para o Brasil, a gente está falando de uma conta de mais de 9 trilhões de reais. Por isso que os estudos que tratam do custo de capitalização foram considerados sigilosos. Vocês devem ter visto o escândalo na época da votação na CCJ. Os estudos foram considerados sigilosos. Por isso, porque se forem revelados, se for revelado o custo dessa transição, ninguém aprova essa capitalização, porque é um rombo verdadeiro. Então, ao contrário do que o ministro Guedes está falando, se não aprovar essa PEC, o Brasil quebra, na verdade é o contrário. Se for aprovada essa PEC 6, o Brasil quebra. Porque vai ter um custo de transição altíssimo para esses aportes que o governo vai ficar obrigado a fazer. Quem for para a capitalização, para de pagar para o INSS, o trabalhador e o empregador. Então vai dar um rombo nas contas públicas, vai dar um rombo para a economia, porque o trilhão que o Guedes quer economizar significa o quê? 1 trilhão vai deixar de chegar nas mãos das pessoas em aposentadorias, pensões e benefícios e vai justamente para financiar parte desse custo de transição para a capitalização, como o próprio Guedes declarou durante a posse do novo presidente do Banco Central. A acusação que está sendo feita contra os trabalhadores do setor público, servidores públicos,
taxando-os de privilegiados, em primeiro lugar tem a intenção de dividir a sociedade, porque essa história de dividir para governar não é nova, não é? Julgar uns contra os outros, para fracionar a sociedade e facilitar a aprovação dessa contra-reforma da Previdência. Tem também outro motivo, né? Porque todo mundo odeia privilégios. Então, quando fala que alguém é privilegiado, aquelas pessoas que não procuram conhecer o que realmente está por trás dessa PEC podem até embarcar e achar que, então tá, acha que essa PEC vai combater algum privilégio. Não vai. Tem uma tabela lá na última página da PEC que diz de onde vai sair o trilhão que o Guedes quer economizar. 870 bilhões vão sair dos mais pobres do regime geral da Previdência Social. E cerca de 200 bilhões sairão dos servidores públicos. Então, essa PEC não é para combater privilégio. Ela penaliza principalmente os mais pobres. Tá? E esse trilhão que vai ser economizado vai para financiar parte do custo de transição, como o próprio Guedes falou. Os servidores públicos são tratados na nossa Constituição em outros capítulos. O servidor público não faz parte do regime geral de Seguridade, faz parte dos regimes próprios de Previdência Social. Já houve uma reforma que atingiu os servidores públicos. Foi a reforma apresentada em 2003, regulamentada em 2013. Quem entrou de 2013 para cá já está no mesmo teto do regime geral, de R$ 5.839. Então já estão no mesmo teto. Então, não é essa reforma que está igualando a situação de servidor público e regime geral. Não é, já houve isso, já está em vigor desde 2013. O que essa PEC faz é dobrar a contribuição previdenciária do servidor público, abrir possibilidade de criar contribuições extraordinárias, julgar para os servidores públicos toda a responsabilidade de manutenção de um fundo que vai financiar as aposentadorias, acabando também com a responsabilidade do Estado. Olha, hoje, só servidores públicos mais antigos que ainda têm integralidade. Esses contribuíram sobre o vencimento bruto. Depois que se aposentam, continuam pagando contribuição previdenciária sobre o provento bruto, não recebem fundo de garantia. Então, é uma situação que já não ocorre em relação aos novos que ingressam a partir de 2013. Né? Então, não é de forma alguma o gasto com educação, com saúde, previdência, que está significando um desequilíbrio nas contas públicas. Esse desequilíbrio vem de longa data, provocado pela política monetária do Banco Central, que aplica os juros mais elevados do planeta, que remunera a sobra de caixa dos bancos, gerando dívida pública, sem contrapartida alguma à sociedade e ao país. Nós produzimos durante 20 anos, de 1995 até 2015, 1 trilhão de superávit primário, ou seja, arrecadamos muito mais do que gastamos. Essa sobra de 1 trilhão foi toda para pagar juro da dívida e mesmo assim a dívida saiu de 86 bilhões para 4 trilhões no mesmo período. Então, a dívida está crescendo por conta dos mecanismos financeiros que geram dívida e que transferem os lucros para os bancos, sacrificando todas as áreas sociais com o ajuste fiscal, que significa um arroxo nos gastos com saúde, educação, previdência, etc. Para quê? Para sobrar mais dinheiro para pagar o juro dessa chamada dívida. Então é por isso que a gente convoca as pessoas a participarem, a apoiarem
a luta da auditoria cidadã da dívida. Porque nós temos que colocar luz nesse processo. Porque esse processo já tem sido, a dívida tem sido a justificativa para as privatizações, para o ajuste fiscal, para o corte de gastos, para as contrarreformas. Não tem limite. Então nós temos que entender dessa situação, dessa dívida, que está sendo responsável por tudo isso. Essa emenda constitucional 95, que é a PEC do teto de gastos, ela elevou o ajuste fiscal para a Constituição Federal. Ela deu status constitucional a esse ajuste fiscal. E se não lutarmos para revogar, esse teto vai valer por 20 anos. Então a gente está numa situação em que não adianta economizar, como o Guedes está falando, nos gastos, porque essa economia vai ficar toda ali limitada a um teto. Né? Não pode gastar acima daquele teto de 2016 corrigido pelo IPCA. Isso é um absurdo, isso é uma amarra que foi colocada na nossa Constituição para impedir os investimentos sociais, não é para julgar uma área contra outra. Então, para investir mais numa área tem que cortar de outra, mas para juro pode tudo, porque o gasto financeiro com a dívida ficou fora do teto de gastos. Da mesma forma, o investimento nas novas empresas estatais que estão sendo criadas para operar esquema financeiro da chamada securitização de créditos públicos, um esquema financeiro fraudulento parecido com o que atuou na Europa, essas empresas também, investimento nelas, também ficou fora da PEC do teto. Então, olha, é um absurdo, o privilégio financeiro está cada vez mais escandaloso. E para enfrentar esse privilégio, nós temos que conhecer um pouco mais do sistema da dívida, dos mecanismos que estão gerando dívida pública sem contrapartida, como essa remuneração da sobra de caixa dos bancos e outros mecanismos. Não é uma previdência isolada. O que nós temos no Brasil é um sistema integrado chamado Seguridade Social, que engloba previdência, assistência e saúde. Isso está lá no artigo 194 da Constituição Federal. Para financiar essa seguridade, o artigo 195 diz o seguinte: os governos federal, estadual, distrital e municipal têm que participar com seus orçamentos públicos, toda a sociedade tem que participar com as contribuições. Então nós temos contribuições sobre o lucro que as empresas pagam, contribuições sobre a folha, o INSS, que empregados e empregadores pagam, contribuição para financiamento da Seguridade Social, a COFINS, que incide sobre tudo que consumimos, mais uma série de contribuições sobre loterias, importações, venda de produção rural, etc. Quando computamos todo esse conjunto de contribuições, o que a gente vê? Que desde a Constituição Federal de 88 até 2015, inclusive, o valor dessas contribuições foi mais do que suficiente para pagar todas as despesas com previdência, assistência e saúde, e ainda sobraram dezenas de bilhões de reais. Somente de 2016 para cá é que o governo teve que dar a parte dele. Mas nem assim cabe falar em déficit, porque o artigo 195 prevê a participação dos orçamentos públicos. Por que um sistema que foi altamente superavitário desde a Constituição até 2015 inclusive, e 2016 teve essa queda toda, o que aconteceu? Uma crise fabricada no Brasil. Essa crise, ela não decorreu de nenhum dos fatores que normalmente produzem crise no capitalismo. Nós não tivemos guerra, nós não tivemos quebra de safra que levasse a nossa população a ter fome e crise.
Nós não tivemos uma epidemia geral que impedisse o nosso povo de trabalhar. Nós não tivemos quebra de bancos, que foi o que provocou a crise nos Estados Unidos em 2008. Nós não tivemos nada disso. O que produziu a crise aqui no Brasil, que levou as empresas a quebrar, levou o nosso povo ao desemprego e derrubou o PIB em mais de 7% nos últimos anos? Foi justamente a política monetária suicida praticada pelo Banco Central, que ao mesmo tempo pratica juros elevadíssimos, amarrando a economia e enxuga mais de R$ 1 trilhão que deveria estar no caixa dos bancos. O Banco Central aceita essa sobra de caixa, entrega título da dívida para os bancos e à medida em que os bancos estão com os títulos, eles recebem juros diários. Isso custou mais de R$ 1 trilhão nos últimos 10 anos. É aí que está o rombo das contas públicas. E não na Previdência, não na Seguridade Social. Eu gostaria de convocar todos os professores, estudantes, servidores da universidade e a sociedade em geral para participar das mobilizações que estão sendo convocadas contra a PEC 6. Essa PEC destrói a Seguridade Social que nós conseguimos inserir na Constituição de 88 e que ainda precisa ser melhorada, não destruída. Essa PEC destrói o que a gente já tem para colocar um modelo de capitalização que nem pode ser chamado de previdência, porque trata-se de uma aplicação financeira de alto risco e alto custo. Uma aplicação que só favorece os bancos, que vai representar um custo de transição de mais de 9 trilhões de reais. Então, participe, faça a sua parte, esclareça as pessoas e venha, é hora de lutar, defender a Seguridade Social e lutar para barrar a PEC 6.